Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá. Hoje é um assunto um pouquinho mais chatinho, digamos assim. Mas nada difícil, tá? Uma coisa que nós temos em português também e que é tranquilo, tá? É só chato de aprender mesmo. Mas chama pronomes do objeto, ou object pronouns, tá? Eu vou explicar um pouquinho em português, porque se eu for explicar gramaticalmente falando, eu vou ter que entrar em objeto direto, enfim, algumas coisas que não é esse tipo de gramática que eu me propus ensinar, né? Eu me propus ensinar um inglês que a gente consegue relacionar com o português sem ter que saber muita nomenclatura, sem ter que ir muito fundo na gramática, apenas para a gente entender como o idioma inglês funciona, né? Então, é assim, você concorda que no inglês, quando você recebe uma ação, ou quando alguém recebe uma ação, a gente não usa normalmente o nome da pessoa. Por exemplo, me dê o cartão. Você está falando para a pessoa me, né? Você vai receber a ação. Ou eles me deram alguma coisa, você recebeu a ação, né? Alguém te deu algo. Então, no inglês a gente também tem essas palavrinhas que substituem o sujeito ou o objeto direto, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. I love Bob, tá? Agora, no caso de eu estar conversando com alguém sobre o Bob, eu não preciso repetir que eu amo o Bob. Eu posso falar simplesmente, eu amo ele, porque ele já está subentendido na conversa, tá? A gente já está falando dele, né? Então, em português acontece muito isso, da gente falar, tá falando de alguma pessoa, eu gosto muito dele. E esse dele, você já entende porque na conversa você já estava falando da pessoa. Então, em inglês funciona da mesma forma, tá? I love Bobby, I love him, tá? Quando, claro, isso só pode ser usado quando a pessoa já está subentendida na conversa, tá? I buy cheese to Mari every day. I buy cheese to her every day. Eu compro queijo para ela quem? Para Mari, todo dia, tá? She's going to call you and I. Ela vai chamar eu e você. Ou seja, ela vai nos chamar, correto em português? No inglês é a mesma coisa. She's going to call us. Tá? Então, him, her, us são exemplos de pronomes do objeto, tá bom? These juice are for Pedro and Tiago. Então, esses sucos são para o Pedro e para o Tiago. Ou seja, esses sucos são para eles, correto? Em inglês, a gente também poderia falar These juices are for them, que é o pronome de objeto, desculpa, que refere ao they. Então, essa é a tabelinha que vocês têm que se basear, tá bom? Quando eu recebo a ação, alguma coisa que foi feita para mim, ou que me foi feita, tá? O you continua sendo you, tá? Porque mesmo em inglês, né? Eu vou ligar para você, né? Você vai receber a minha ligação, está recebendo a ação, mas eu vou ligar para você. Então, em inglês é a mesma coisa. I'm going to call you, tá? O he é him, como a gente viu aqui, é um exemplo, né? O she é her. O it é it, a mesma coisa. O we é us, tá? O you no plural é you da mesma forma. E o they se transforma em them, tá bom? Então, alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Give me those books. Me dê aqueles livros. Então, não é dê para eu, né? É me dê. É a mesma coisa aqui no inglês. Give me those books, tá? I miss Carlos. I have to call him. Quem que é him? Claro que é o Carlos, né? Então, sinto falta do Carlos. Tenho que ligar para ele. Ele quem? O Carlos, né? Já está subentendido na conversa, tá bom? Teacher, can you please help us? Professor ou professora, você pode, por favor, nos ajudar? Tá? I'm trying to call you all day long. Estou tentando te ligar, né? Ligar para você o dia todo, tá bom? Então,
É simples, não tem segredo. Em português nós também usamos os pronomes de objeto para substituir o objeto direto ou o sujeito, se ficar mais fácil para entender dessa forma. E é bem simples, é uma questão de aprender mesmo essa tabelinha aqui para conseguir substituir pelo sujeito quando for possível, tá bom? Uma dica é que vocês procurem exercícios de pronomes do objeto, né? Pode digitar em inglês mesmo no Google, Object Pronouns, e põe exercise na frente, vocês vão ter bastante oportunidade para praticar. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E é isso aí, até a próxima. Um abraço.